Muito boa noite, Deus abençoe a todos, seguidores e seguidoras. Após um bom tempo, estou eu aqui de novo, fazendo esse vídeo para o nosso programa Papo Descontraído. Nessa noite do dia 4 de junho de 2025. E hoje vamos falar de nada mais, nada menos, Getúlio Dornelas Vargas, presidente do Brasil, político, advogado e excelente em quase tudo que fez, como político, como pessoa, militar, de carreira, um brilhante homem que deixou um marco histórico. Está começando aqui o programa Papo Descontraído. Como eu disse, vamos falar dessa personalidade, desse presidente fabuloso que o Brasil teve, Getúlio Dornelas Vargas, nascido em 1882 e falecido em 1954. Suicidou-se. Foi um militar, advogado e político brasileiro, conhecido por liderar a Revolução de 30. Governou o Brasil por quase 20 anos, em duas ocasiões. A primeira em 30, com o chamado golpe, até 45, a chamada Era Vargas. E de 51 a 54, quando veio a suicidar-se. E foi através de eleições diretas. Para muitos, Vargas era ditador, alguns era um democrata, mas na verdade se intitulava e se comportava como um libertário, por incrível que pareça, e vou explicar por quê, nos meandros da história, essa verdade nua e crua que muitos não admitem. Opiniões forjadas talvez em alguns fatos históricos, porém com alguns enganos e equívocos, por falta até mesmo de conhecimento. Getúlio Vargas foi um dos presidentes que mais tempo governou o país, e na sua influência se estende até hoje com muitas das instituições que ele criou, como a Vale e a Petrobras. A Vale, hoje empresa privada, foi vendida, foi leiloada, e uma empresa que dá lucro de bilhões, uma mineradora conhecida, e outra mineradora, que petróleo é um minério, a Petrobras, que deu e poderia estar dando muito lucro, apesar de estar passando por uma fase medonha, ainda em funcionamento. Origem e carreira política. Getúlio Vargas nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, em 19 de abril de 1882, em uma família de estanceiros. O pai dele era estanciador, ele criou uma estância para receber pessoas, viajantes que passavam por ali, naquela época bem remota, com poucos recursos, era normal
que em determinados lugares do país, por haver poucas estradas e estradas em situações e condições deploráveis, bem ruins, estradas de terra até mesmo, né? A maioria de chão batido, e bastante matas e rios e riachos, e poucos lugares para poder pousar e continuar a viagem. Ele nasceu, como eu disse, em São Borja em 19 de abril de 1882 e estudou também Direito na Faculdade de Direito de Porto Alegre, formando-se em 1907 bacharel em advocacia. Iniciou sua carreira política como deputado estadual, depois deputado federal. Ele não chegou, como muitos pensam, à presidência no grito e na guerra. Ele já tinha uma bagagem política, já tinha conhecimento. E liderou a Revolução de 30, que depois o presidente Washington Luiz, até então, que demonstrava profunda vontade de não continuar no cargo. Impedia a posse do eleito Júlio Prestes, que flertava com o comunismo e o socialismo. Governo provisório e Estado Novo é o que marcou a época, porque Getúlio já rompia com a velha república e iniciava ali a nova república. Por que a velha república? Porque existia um pacto entre São Paulo e Minas chamado de café com leite. Durante muito tempo, na velha república, se manteve esse pacto para não perder a governabilidade entre paulistas e mineiros ocupando os cargos de presidente do país, com interesses pessoais, pelos produtores de café e de leite, e até mesmo de cana-de-açúcar. Ou seja, criou-se um absolutismo pelos senhores da terra, os principais produtores. E isso dificultou o Estado ter uma outra opção de governabilidade e de melhorias para a população, já que havia, de certa forma, uma escravidão em torno disso, herdada, logicamente, pela escravidão que havia se rompido, a escravidão que nós conhecemos, que foi um período bem triste da história, e ali ficou marcado uma era de pessoas que eles achavam que poderiam continuar sendo escravas do trabalho. E Getúlio veio e rompeu com esse absolutismo trabalhista. Estudou Direito na Faculdade de Direito de Porto Alegre, formando-se em 1907, como eu disse, e governou provisoriamente o Estado Novo. Estabeleceu o Estado Novo em 1937, um regime ditatorial que durou até 1945. Durante esse período, implementou importantes políticas sociais e trabalhistas, como a criação da Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, e a Justiça do Trabalho. Por que criar a Lei de Consolidação do Trabalho, as leis trabalhistas e a Justiça do Trabalho? Justamente, volto a frisar, porque o trabalhador naquela época não tinha direito nenhum. Lembrando que não se tratava de sindicalismo, apenas um direito pleiteado pelas pessoas que ali eram abusadas pelos seus patrões, pelos proprietários de terra e produtores, já que ali ainda não existia a indústria no país. E centralizou o poder e criou diversas estatais
porque o país não tinha controle sobre empresas que poderiam dar lucro e trazer benefícios para poder arrecadar para o país e ter uma condição de administrar o país melhor, podendo fazer benfeitorias. Essa era a visão de Vargas. E fez muito bem, fez com excelência a CNS e a Vale, que deu muito lucro nessa época. E, como eu disse, a Vale e a Petrobras ainda dão lucro até hoje, a não ser a Petrobras, que equivocadamente passa por uma administração bem ruim. Segundo mandato, se suicidou, como eu falei lá atrás, e tinha retornado ao poder em 51 através de eleições diretas e governou até 54, infelizmente, só interrompido por essa condição fatídica. Segundo mandato foi marcado por forte crise política, com críticas à sua gestão e tentativas de golpe ao mesmo. Agora, quem era chamado de golpista era ameaçado de golpe. Seu segundo mandato, então, foi de 24 de agosto de 54, o final. Getúlio Vargas suicidou-se com um tiro no peito. E legado e influências dele. Getúlio Vargas é considerado um dos grandes líderes da história brasileira. E seu governo deixou um legado importante na modernização do Estado e na consolidação dos direitos do trabalho, como eu já havia dito. Sua política social trabalhista, como a criação do CLT, e a forma como Vargas utilizou o poder e as políticas que implementou ainda são objetos de estudo e discussão da história do Brasil até hoje. Dos pontos que podemos salientar na era Vargas é que na implosão da sua Primeira República, concretizou-se um fato durante a eleição. Nessa eleição, a oligarquia mineira rompeu abertamente com a oligarquia paulista. Como eu havia dito lá atrás, a cultura café com leite, a cultura cafeeira e leiteira. Porque o presidente até então, Washington Luiz, recusou-se a indicar um candidato mineiro para concorrer ao cargo. Ali já se iniciava uma crise dentro da velha república. Então Getúlio vinha para romper com isso também. E a indicação para presidente foi do paulista Júlio Prestes. Isso desagradou profundamente a oligarquia mineira, uma vez que a atitude do presidente rompia com o acordo existente entre as duas oligarquias política do café com leite. Assim, os mineiros passaram a conspirar contra o governo e aliando-se a oligarquias paranaíba e gaúcha, e optaram por lançar um candidato para concorrer à presidência, até então, Getúlio Vargas. A própria história vai contar e vai dizer a verdade, porque fatos históricos são inquestionáveis. A disputa eleitoral travada entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas teve como desfecho a vitória do primeiro. No entanto, mesmo derrotados, membros da chapa eleitoral de Vargas, chamada Aliança Liberal, aí está o ponto, hein? Aliança Liberal, começaram a conspirar para destituir o Washington Luiz do poder. Vargas, porém, havia aceitado a derrota. Essa conspiração tornou-se rebelião de fato quando João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife por João Dantas. O assassinato de João Pessoa não tinha nenhuma relação com a eleição disputada, mas o acontecido foi utilizado como pretexto para um levante militar contra Washington Luiz para que fosse iniciado. Aí que está.
com tantas conspirações políticas, com tantos interesses, como sempre foi eivada a história do Brasil políticas, vocês acham mesmo que não houve interesse político nessa morte? É uma coisa que fica uma interrogação na cabeça de todos. E naquela época a coisa era bem mais violenta, apesar que hoje está se tornando violento novamente, né? Por várias situações. Essa conspiração tornou-se a rebelião de fato quando João Pessoa, vice de Getúlio, foi assassinado. E a revolta iniciou-se 3 de outubro de 1930 e estendeu-se por 3 semanas. No dia 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto da presidência. Uma junta militar governou o Brasil durante 10 dias e dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, que aderiu à rebelião, quando ela estava em curso, assumiu a presidência do Brasil. Então nós vamos ver na história o seguinte: Vargas até então estava aceitando tudo normalmente, mas ele sentiu ali uma ameaça de derrubar a chapa dele, matando João Pessoa, que depois vou falar em outra ocasião sobre a pessoa dele, e não aceitando, partiu para cima e viu que a coisa ia ser uma queda de braço, porque iam continuar com o mesmo do mesmo. A cultura café com leite ia voltar ao poder. E a ideia era não deixar que essa oligarquia, que esse absolutismo da velha república se impusesse novamente. No próximo capítulo, vamos continuar essa história. Ainda vamos falar de Carlos Prestes e a intentona comunista. Espero vocês aqui. Até em breve, até uma próxima. E não vai demorar, se Deus quiser. Um abraço a todos e uma boa noite.